e sobre estas coisas que Deus abomina. Ele faz aqui uma relação muito interessante. E a arrogância, a altivez que nós falamos, tem a ver com os olhos. Está intimamente relacionado, e nós vimos a forma de nós olharmos, a forma como os olhos se expressam muitas vezes, eles refletem, na maior parte das vezes, o estado de espírito com que nós estamos. E quando as pessoas são altivas, elas têm um olhar altivo, e esta expressão está escrita na palavra de Deus. E então é interessante ver esta associação que Salomão faz sobre esta situação. E nós hoje vamos abordar aqui a segunda parte do versículo, o segundo órgão, que é a língua. Ele fala aqui da língua mentirosa, mas nós vamos reler aqui outra vez. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, que nós falámos na última vez. Hoje vamos falar da língua mentirosa. Depois vamos falar de mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. São os 7 sentimentos que Deus abomina verdadeiramente e que estão escritos aqui nesta passagem de Provérbios. E vamos agora deter, como eu disse, sobre a questão da língua mentirosa. E vamos ver em Tiago, no capítulo 3, Tiago 3, verso 3 a 6. E nós vamos ler agora na versão original de João Ferreira de Almeida, que diz assim: Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vê também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então vemos aqui o poder que a língua tem. Nós vemos nesta passagem e nós sabemos o poder que nós, com a nossa língua, com aquilo que nós preferimos, tem ou de positivo ou de negativo. Então a língua pode destruir. Neste caso, vemos aqui como a língua quase como incendeia uma floresta, aquilo que profere. E ela pode destruir como? Em primeiro lugar, com a agressividade. A língua pode ferir e amedrontar. Depois, com a murmuração. E todos sabemos aquilo que estamos a falar. Porque ela provoca negativismo que promove a incredulidade. Depois, outra coisa muito grave, a língua pode provocar o boato e a calúnia. É ou não é verdade, irmãos? Às vezes uma pequena coisa, um pequeno boato, transforma-se em algo que não tem nada a ver com a verdade, mas aquilo já inflamou, já está a correr, e hoje em dia na sociedade atual, nas redes sociais, só vemos notícias falsas, mentiras, boatos que não fazem parte da realidade, mas já está inflamado. Depois, e o mais grave e abjeto, a mentira. Sem dúvida, verdadeiramente, a ação mais grave e abjeta, que é aquilo que eu queria falar um pouco hoje. Algo que Deus detesta mesmo de uma forma tremenda. E vemos nesta passagem bíblica que nós projetamos agora, que é interessante. Além de vermos a palavra mentira na primeira parte, relacionada com a língua, nós vemos também no verso 17, os irmãos virem no verso 17, fala também da língua, da testemunha falsa que diz mentiras. E isto está relacionado com o quê? Com engano, com falsidade e com fraude. Então isto é algo, irmãos, que desagrada a Deus. E todos nós sabemos. E nós podemos tentar arranjar todas as justificativas para o uso da mentira. Até podemos invocar, é uma pequena mentira, é algo que não faz, não é nada que prejudica ninguém. É talvez necessária para aquela situação. Meus queridos irmãos, nada justifica esta ação perante Deus. Nem aquela clássica que nós sabemos quando está-se em casa e o telefone fixo toca e alguém está a procurar por nós e nós dizemos: eu não estou, diz que eu não estou.
É assim uma mentirinha, não é? Não, irmãos, é mentira. Então nós temos que procurar mesmo falar a verdade. Mentira é mentira. Falsidade, pronto. E isto desagrada muito a Deus. É uma das coisas que desagrada mesmo a Deus. Então o que é que agrada a Deus no contraponto disto? A verdade, logicamente. Se Deus não se desagrada da mentira, Deus quer a verdade, verdadeiramente na nossa vida. Porque a verdade, meus queridos irmãos, tem origem em Deus. Deus é verdade. Então vamos ler agora em João 18, no capítulo 18 e verso 37. João capítulo 18. E verso 37. E aqui vemos a resposta de Jesus quando responde a Pilatos sobre ser rei. E vemos aqui esta passagem que diz: disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém, irmãos? Nós somos da verdade, irmãos. E por isso nós ouvimos a voz de Deus. Por isso um dia ouvimos a sua voz quando nos chamou para sermos seus filhos. Ele nos recebeu de braços abertos porque Ele é a verdade. Amém, irmãos? Por outro lado, e no contraponto, a mentira logicamente é a criação de Satanás. Ele é o pai da mentira ou o criador da mentira. E em João, no capítulo 8, no verso 44, na segunda parte, se os irmãos quiserem se ouvir, eu vou ler a versão agora, nova versão transformadora, que é um pouco diferente. A segunda parte diz assim: ele, referindo-se ao diabo, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, irmãos. Então, quando alguma vez, e às vezes é tão fácil nós revelarmos uma pequena mentira, alguma coisa que nos convém naquela altura e nós esquecemos, irmãos, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e dizer: não, nem que isto esteja a prejudicar a minha vida, eu vou falar a verdade. Porque essa verdade vai trazer libertação à minha vida. Essa verdade não me vai corromper, essa verdade não me vai prejudicar, pelo contrário, ela vai trazer vitória à minha vida, porque Deus está a ver. E Deus é o Deus da verdade. E no caso do homem passa-se o mesmo, meus queridos irmãos. O amor pela verdade é a condição para quem quer conhecer a verdade e falar a verdade. Mas aquele que rejeita a verdade é um enganador e é um mentiroso. A verdade, aquela que nós ouvimos e aquela que preferimos, existe e é real. Mas na vida humana, irmãos, é fruto de uma escolha. Nós temos que fazer essa escolha. E vamos projetar agora uma passagem em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Que diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E isto é tão evidente nos tempos que estamos. Aliás, eu conheço pessoas que cumprem isto, aquilo que está estabelecido aqui. Andam à procura daquilo que lhes interessa, que lhes dá verdadeiramente prazer ouvir, porque é aquilo que eles querem ouvir. Andam à procura de pregações doces e belas que enleiem em amor, em paz, o seu coração. Mas quando ouvem uma exortação a falar de alguma coisa que tem a ver com pecado, com condenação, já não querem ouvir. Então andam atrás de mitos, como eu digo. Isso é muito perigoso, irmãos. E nós temos de estar atentos àquilo que a palavra é uma palavra que exorta, é uma palavra que fala daquilo que muitas vezes nós não gostamos de ouvir, mas é aquilo que está escrito. E aquilo que Deus tem preparado através desta mensagem que está aqui. Portanto, irmãos, este tempo nós estamos a viver. Um tempo em que as pessoas já não querem escutar o ensino verdadeiro. Então, irmãos, nós temos que implementar verdadeiramente e estar numa contracorrente. Não. Nós queremos pregar aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus exorta sobre aquilo que é pecado.
para que nós sejamos atentos verdadeiramente àquilo que desagrada a Deus e possamos virar o fio da agulha e irmos em frente para aquilo que é a verdade. Então, quando nós fazemos a nossa escolha, falar a verdade ou mentir, estabelecemos logo um laço, uma ligação, ou seja, com Deus, neste caso na verdade, ou seja, com Satanás, no caso da mentira. Então, isto é talvez pesado de dizer, mas é a verdade. A mentira tem a sua identificação com o diabo, com Satanás. E como tal, compreende-se o ódio e a repulsa que Deus tem pela mentira. Não é simplesmente uma falta à verdade, mas é uma identificação com o espírito satânico, sendo nós culpados e responsáveis pelas escolhas feitas. Não só quando mentimos, mas também quando nós somos enganados pela mentira, quando caminhamos no sentido contrário à direção de Cristo. Eu convidava os irmãos a ler agora e a abrirmos a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 8 a 12. E fala aqui do engano da mentira. Quando nós caminhamos, precisamente quando entramos no campo da mentira, no sentido contrário àquilo que Deus nos dirige na nossa vida. Diz assim, a partir do verso 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E isto estamos a falar da vinda do Senhor, mesmo nos últimos tempos. Essa vinda cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vejam, irmãos, sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, ou seja, todos aqueles que creram na mentira. Então a mentira muitas vezes leva-nos a que nós possamos perder a noção verdadeiramente da realidade e capacita-nos muitas vezes a voltar-nos para a verdade. Nós estamos num campo muito perigoso, é um terreno extremamente perigoso, irmãos, porque basta nós começarmos a facilitarmos em pequenas mentiras, em situações da nossa vida, de repente nós estamos enliados e torna-se muito difícil, só mesmo pela misericórdia de Deus, e nós buscarmos Deus e pedimos perdão e queremos entrar num caminho, nós começamos quase num vício disso, de sermos enganadores, nem que sejam em pequenas coisas, mas mentira é mentira. Então, na sociedade atual, a mentira faz parte da sua estrutura e fala-se aquilo que é adequado a cada circunstância. É aquilo que convém. O que importa é que nós fiquemos bem na foto. Eu vou dar aqui um exemplo, assim só para descontrair, mas, por exemplo, quando nós vemos uma senhora que já está assim um bocado forte, um bocadinho desleixada, casada, e pergunta ao seu marido, ó filho, como é que tu achas que eu estou? Agora vamos ver quais são as possíveis respostas do marido. O marido está sempre metido em trabalhos aqui. Porque se ele disser a verdade, já está metido em trabalho, já tem as malas à porta de casa. Se ele disser a mentira, resolve o problema, mas está a pecar porque entrou em mentira. Se ele ficar em silêncio, também está tramado. Porque o silêncio quer dizer muita coisa. Se o marido disser, olha, a gente fala nisso mais tarde, talvez, também já está tramado. Mas isto foi só para descontrair. De qualquer forma, eu acho que é preferível correr o risco e dizer, olha filha, tens cuidado de ti, talvez fazer uma dieta, assim de uma forma, mas vai ter problemas na mesma. Portanto, isto foi só um exemplo para descontrair. Não é um exemplo, digamos, mais feliz, digamos. Então, quais são os motivos para se mentir? Em primeiro lugar, há a questão de queremos impressionar ou de simularmos, passar uma imagem falsa daquilo que é real. E nós vemos exemplos na palavra de Deus, quando Moisés colocou um véu para que o povo de Israel não percebesse que a glória estava a ir-se embora. Estava a passar uma imagem falsa. Então não te debatas com esta fraqueza, e confessa humildemente a Deus e pede perdão e ajuda nesta área.
com um coração sincero e admitindo que tu precisas da ajuda de Deus, tu vais te aproximar da verdade e Deus vai fazer aquilo que tanto lhe agrada. Vai cuidar de ti e vai te encaminhar no caminho certo. Em segundo lugar, outro motivo, livrar-nos de uma situação delicada e obter vantagem. Usar a mentira como uma solução para a crise daquele momento. E não é verdade que muitas vezes há aquela tendência, nós temos que resolver um problema, e qual é a forma mais direta de dizer uma pequena mentira, uma coisa que não seja, que se abstenha da verdade. Irmãos, nós somos homens e mulheres da verdade. Então na nossa caminhada, mesmo que, como eu disse há pouco, mesmo que isso nos prejudique, nós vamos dizer a verdade. Deus está connosco. Nós vemos na palavra de Deus também exemplos. Abraão mentiu acerca de Sara, Sara mentiu a Deus. Então, mas são situações que podem ser revertidas, porque nós somos humanos, mas estamos a tempo de pensar e confiar que Deus quer que nós sejamos filhos da verdade. Em terceiro lugar, outro motivo, gerar otimismo. Passar a mensagem que tranquilize ou que comunique falsa esperança. Seja ela sincera ou não, e nós vemos isso em quê? Especialmente nós vemos aqui nos políticos. O que é que os políticos fazem em campanhas eleitorais? Eles passam falsas esperanças. A maior parte daquilo é tudo mentira, porque eles não vão fazer aquilo. Mas eles passam aquela mensagem de esperança, querem gerar otimismo para que as pessoas votem nos seus partidos. E nos dias de Jeremias acontecia precisamente assim. Vamos projetar também agora em Jeremias 27:16, os irmãos podem só olhar porque é uma versão diferente da vossa Bíblia. Jeremias 27:16 diz assim: Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse, assim diz o Senhor, não deem ouvidos aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilónia. Não acreditem, é tudo mentira. Então já nos tempos do Velho Testamento, isto era passada esta mensagem falsa. Depois, outro motivo para se mentir, para destruir, da boca de alguém que deseja ver o fim de outro. E é interessante que a mentira de Satanás está associada a homicídio. E também, se nós analisarmos bem, quando se entra no jogo e no perigo daquilo que nós falámos há pouco da calúnia, quase sempre tem um mesmo destino. Inconscientemente está-se a tentar destruir alguém. Podemos não ter consciência, mas quando nós caluniamos, quando mandamos uma calúnia cá para fora, há um objetivo, alguém está a ser magoado, alguém está a ser destruído. Isto nunca é casual, porque isto é uma manobra e é uma artimanha de Satanás. E nós temos que ter o discernimento espiritual de dizer, não, eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nestas calunas, não vou entrar nestas notícias falsas, porque eu vou entrar neste jogo satânico. Então vamos falar a verdade. Não vamos destruir, mas vamos construir alguma coisa alicerçado na verdade, irmãos. Os irmãos concordam comigo? Vamos alicerçar tudo na verdade. Como é que se manifestam as mentiras? Em primeiro lugar, mudando a verdade. Mas é uma verdade de lá para ali, como se costuma dizer. A mentira é mudando a verdade. Relatando os fatos de forma a se alterar a verdade pelo objetivo de se confundir, de desorientar e de criar o caos. Em segundo lugar, aumentando ou diminuindo. Eu diria, maquilhando a informação conforme a conveniência da nossa vida. O perigo de que quando se passa uma notícia, como disse os nossos irmãos brasileiros, uma fofoca, e vai-se aumentando um ponto, como nós dizemos também em Portugal, quem conta um conto, aumenta um ponto, não é? É assim mais ou menos. Normalmente é assim. Há esta tendência de nós exagerarmos, de aumentarmos, a notícia chegar aqui até nós de uma certa dimensão e nós temos uma tendência que quando transmitimos ao outro, já aquilo já vai com mais 2/3 em cima. E quando passamos ao outro e o outro passa ao outro, aquilo já está disseminado completamente. Então nós distorcemos a realidade. Depois, em terceiro lugar, provocando dolo, ou seja, induzindo a uma interpretação errada. Nós sabemos que estamos errados, mas damos um jeito dessa situação prejudicar alguém que foi inserido nessa história e que talvez involuntariamente nem nos apercebamos que estamos a ser usados para este dolo. Mas este é o efeito sagaz da mentira, irmãos. E como eu disse, como é uma artimanha de Satanás, e Satanás nisso, ele é esperto e tem estas artimanhas sagazes,
nós temos de estar muito atentos, porque entramos neste jogo que é muito perigoso. O quarto, já falámos há um pouco disso, mas é uma forma de manifestarmos a mentira, a calúnia, aquela acusação falsa que é gravíssima também. Muitas vezes, ou por querer destruir, ou pela incapacidade de discernir a verdade, em geral, nós vemos que aqueles que estão em liderança são muito atacados. Não só muitas vezes pelo povo, por aqueles que lideram. Há uma forma, muitas vezes, de caluniarem aqueles que eles lideram. E há que ter muito cuidado, precisamente, quando nós ouvimos notícias que vêm até nós, em que nós pomos em causa, mas muitas vezes embarcamos na forma de transmitirmos aos outros a mesma linguagem. Então, temos que comprovar, temos que conferir. Dá trabalho? Dá. Mas vamos conferir a veracidade da notícia que nós recebemos. E ainda esta semana recebi uma notícia que me chocou muito, não vou entrar em pormenores, de alguém relacionado com um pastor, e eu disse, eu custa-me a crer isto, eu vou indagar, eu ainda não consegui descobrir a verdade, mas eu não estou a dar ouvidos àquela calúnia, que até pode não ser calúnia, mas neste momento para mim é de tal maneira grave que eu acho que eu tenho mesmo que conferir para chegar a uma conclusão que não, aquilo é falso. Se não for falso, e se eu conferir que é verdadeiro, então eu vou ficar, claro, muito triste e vou orar para que Deus esteja com aquela pessoa, e Deus perdoa aquela pessoa. Mas são situações que nós, a cada dia, na nossa caminhada cristã, nós temos de ter esta sabedoria de podermos conferir e indagar da veracidade das coisas. Depois a hipocrisia e a dissimulação. Cuidado, irmãos, com esta postura da falta de verdade. Muitas vezes nós somos bons a representar e, sem darmos contas, nós estamos a passar a linha vermelha e entrar no campo da mentira. Porque estamos a dissimular. Porque estamos a ser hipócritas. Salmo 42, verso 4. O salmista Davi já dizia neste salmo: planeiam derrubar-me da minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Vejam agora a segunda parte. Diante de mim elogiam-me. No seu coração, porém, amaldiçoam-me. Vejam a hipocrisia. Perante Davi, eles elogiavam: tu és o maior, tu és o rei. Mas no seu coração estava a amaldiçoar Davi. Então nós temos de ter muito cuidado com essa dissimulação. Depois, compulsão. O estilo de vida de quem mente a todo momento. E eu não acredito que filhos de Deus façam isso. Mas nós temos lá fora tanta gente que tem mesmo esta compulsão. São mentirosos compulsivos. É quase como uma doença maligna. E a pessoa até acaba quase que a acreditar que está a falar a verdade. É que entrou num campo de uma compulsão de mentira que é verdadeiramente horripilante nós vermos isto, um engano. Então essas pessoas, além de preferirem a mentira sem controle, ainda por cima a espalham como um veneno em aceleração constante. E isto provoca o quê? Desentendimentos, provoca dissensões. Por isso, irmãos, na igreja nós temos de estar muito atentos, irmãos. Nós temos que nos precaver, nos proteger de tudo aquilo que vai provocar dissensão entre os irmãos, divisão. Então que possamos, por sabedoria a Deus, e que nós não possamos cerrar essa porta ao diabo, que haja às vezes uma tentação de sermos simulados, de fazermos as coisas com calúnia. Não, no nome de Jesus que possamos dizer: não, eu rejeito isso, que eu quero ser um homem e uma mulher de verdade. Amém, irmãos? Provérbios 6,19 diz, e isto tem a ver com a passagem que nós vimos no início, a segunda parte: testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. E isto é algo que Deus abomina. Nesta passagem que nós lemos. Então, para concluir, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, lembremos-nos isto, e desde que nós saímos daqui com esta verdade: Deus abomina, detesta a mentira. Nós concordam? Queremos ou não se querer sermos homens e mulheres da verdade. Vamos fazer todo o esforço. Em Efésios 4, 25, vamos projetar esta passagem, por favor. O apóstolo Paulo fala isto, muito importante, esta ordem: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Abandonem a mentira. Porquê, irmãos? Porque nós somos partes do mesmo corpo. Mesmo culpados, irmãos, mesmo que isso nos prejudique, nós reconheçamos sempre a verdade.
Deus vai nos dar e livrar, vai nos dar vitória. Eu vou dar aqui só um pequeno testemunho que aconteceu comigo há muitos anos, de alguma coisa que prejudicou a minha vida, porque eu deixei-me aliar em mentira. Eu era um adolescente, tinha pai 12 anos, a minha família era toda católica romana, eu estava na catequese, tinha marcado a primeira comunhão na Igreja Católica, e os meus pais, claro, católicos, mesmo praticantes, mas um dia ouviram a palavra de Deus numa campanha evangelística e entregaram a sua vida a Jesus. E a partir daquele momento começaram a frequentar uma igreja em Lisboa e eles disseram com muita sabedoria ao filho, olha, nós estamos a ir a uma igreja que há lá uma espécie de uma catequese, eles chamam-lhe escola dominical. Tu queres ir ver? Vou. E quando eu fui, gostei imenso. Um ambiente diferente, com muito mais liberdade. Disse, é interessante, eu quero vir, eu quero continuar a vir. E comecei a fazer amigos e passado algumas escolas dominicais, já não me lembro, mas foi assim no princípio. Uma altura final, por acaso é interessante, quem dirigia a escola dominical era a Sara Catarina, era uma jovem naquela altura, já na época jurássica. E ela que estava à frente da escola dominical e fez um convite, mas eu, como estava na brincadeira, na altura não percebi aquilo do convite e vi alguns levantar a mão e levantei a mão. E venham todos aqui à frente, que eles levantaram a mão. E disse, o que é que eu estou aqui a fazer? Perguntei eu. E perguntei, o que é isto? É para aceitar Jesus. Mas eu não compreendo nada disto. Eu não levantei a mão para isto. Mas já, pronto, em vez de reconhecer logo o meu erro, porque eu estava ali, podia ter dito, olha, enganei-me, mas eu ainda era muito novinho e tal. O que é certo é que as pessoas, no final, dar os parabéns à minha família, o pastor veio ter comigo, com os meus pais, e assim, pronto, já estou tramado. Agora, já estou enliado nisto, já não, como é que eu vou voltar para trás? Pronto, faz conta que eu entreguei a minha vida, mas não tinha entregue a minha vida a Jesus, não tinha, ainda estava a dar os primeiros passos ali, mas aquilo, irmãos, apesar de ser muito novo, aquilo começou-me a corroer. Pai, não estou bem, eu estou a enganar as pessoas. As pessoas pensam que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não entreguei porque eu ainda não compreendi bem isto. E fui andando e só muito, muito tempo mais tarde, estou a falar de anos, mas andei a viver sempre com aquela mentira, que as pessoas sempre me convenceram. E muito tempo mais tarde, é quando eu compreendi, quando o Espírito Santo tocou na minha vida de uma forma real e que eu percebi que eu tinha que optar, de fazer uma decisão para aceitar como Cristo Jesus no meu coração, é que eu em minha casa, no meu quarto, é que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas sabe, eu só recebi libertação quando eu comecei a confessar a várias pessoas, olha, naquele dia em que eu levantei o braço, eu menti. Eu não percebi nada daquilo, eu fui por engano à frente. E aquilo começou a trazer paz ao meu coração, porque eu comecei-me a libertar. Libertar por aquele tempo, dos anos que eu andei ali no engano, porque as pessoas pensavam que eu era um cristão assumido. Eu não era. Eu andava. Mas quando eu consegui perceber a minha necessidade de aceitar Cristo no meu coração, e eu disse, Senhor, eu te aceito e peço-te perdão por aquele engano, por ter enganado tanta gente. Peço-te perdão, porque eu menti. E a libertação veio quando depois comecei a confessar às pessoas que iam mais próximas de mim, olha, lembram-se, eu não sou cristão a partir daquela data, eu sou cristão a partir da data tal. Então isto foi para dar um pequeno exemplo, irmãos, que a verdade liberta, irmão. Então se às vezes tiveres alguma falha nesta área, pede ajuda a Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que vai te guiar. Assim como Ele deu libertação à minha vida, então que nós possamos verdadeiramente confiar que Ele nos vai libertar, mesmo que nós caiamos em alguma tentação, e que é tão fácil, nesta área da mentira é tão fácil, porque é um tipo de pecado em que podemos ter uma amplitude tão grande, coisas muito simples que a gente diz que é pequenas mentiras, pequenos enganos, e que aquilo é só uma forma de um novelo para nos enrolar de uma forma de pecado extremamente grave. Provérbios 16:6 diz assim, estou mesmo a acabar, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, se alguma situação estivermos confrontados com esta questão da mentira na nossa vida, vamos confessar ao Senhor, vamos pôr
repor a nossa verdade. Ele nos vai guiar. E mesmo para terminar, vamos projetar o último versículo, que está em 1 de João, no capítulo 1, verso 8 e 9, que diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Ele é fiel e justo para perdoar cada um dos nossos pecados. Então, que nunca nos esqueçamos disso, irmãos. Qualquer que seja a nossa queda, a nossa falha, é essencial nós abrirmos o nosso coração e confiarmos e confessarmos o nosso pecado a Deus. Acima de tudo, irmãos, vamos falar a verdade. Vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Porque aquilo que desagrada a Deus é precisamente a mentira. Que não seja somente uma atitude entre nós como igreja. Possamos ser aqui uma coisa na igreja, falar a verdade, mas se for preciso, lá fora, nos nossos negócios. E eu sei, irmãos, sei dar o valor a isso, porque eu fui durante muitos anos empresário lá fora, e eu sei que era tão fácil cair na mentira. Para nós fazermos um negócio, para que aquilo corresse da melhor maneira a nosso favor, lá ia uma mentirazinha. Mas era algo que estava a desagradar a Deus. Então, irmãos, que nós possamos verdadeiramente pensar nisto, nós sermos verdadeiramente homens e mulheres que falam a verdade. E esta característica, irmãos, ela vai ser percepcionada pelas pessoas lá fora. Porque as pessoas lá fora notam, elas sabem quem fala a verdade. E elas vão confiar em ti e vão saber porque é que tu és diferente. Porque mesmo no meio das lutas e das dificuldades e daquilo que pode prejudicar a tua vida, tu acima de tudo queres falar a verdade. Amém, irmãos? Então que nós possamos verdadeiramente meditar nisso e que o Senhor fale verdadeiramente aos nossos corações e que continue a guiar a nossa vida numa senda de verdade. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos ter só aqui um tempo curto de oração. Eu não sei se algum irmão que tem, ou irmã tem algum assunto que nós possamos, queiram que nós possamos orar. Estamos em família. Vamos também orar aqui pelo cunhado da Ana Cristina, pelo Joaquim. Este homem está em fase terminal, está desenganado pelos médicos e nós só nos resta clamar. Ele não conhece Jesus, não é? Não tem conhecimento. Ok. Claro. Pois. Já tem conhecimento. Então só nos resta orar, irmãos. Orar para que o sogro da irmã Lucimar também é doença. Ok. Vamos orar pelo sogro da nossa irmã Lucimar. Mais alguns irmãos que queiram, por favor, sem entrar em pormenores, vamos orar. Senão, Deus conhece tudo e sabe aquilo que são as necessidades que estão aqui presentes em cada família. Ele sabe melhor que nós e nós, realmente, continuamos a orar por situações de irmãos aqui que têm família que está a precisar de um milagre. E essas pessoas sabem quem são. Continuamos a orar todos os dias por eles, mas Deus é que tem o seu plano. Então vamos orar também por eles. Vamos também orar, continuar a orar por esta questão da Ucrânia, irmãos. Vamos orar por eles. Nós como igreja, irmãos, os irmãos são os primeiros a saber, porque vem à quinta-feira. Nós como igreja, nós já colaboramos, já demos uma boa oferta para um canal direto para a Ucrânia, não a enviar bens, não a enviar medicamentos, porque segundo ouvimos dizer, também já há muita coisa a ser enviada, já há muita logística muito complicada nas fronteiras. Então nós enviamos em dinheiro para que igrejas que estão lá na Ucrânia, que têm ligação com a igreja da Casa da Cidade, que é uma igreja amiga nossa, porque tem lá pastores amigos do nosso pastor, o pastor João Martins, da Igreja da Casa da Cidade. Nós enviamos então uma oferta direta através deles, que vai chegar, sabemos que vai chegar ao destino em dinheiro, para que eles possam comprar localmente as coisas verdadeiramente que são necessárias, porque está a aparecer muita coisa que já não é necessária e outras coisas estragadas. Claro que as pessoas fazem isso com boa vontade, mas há sempre este perigo, não é?
Por outro lado, também hoje tivemos um contacto da Câmara Municipal de Mafra a pedir ajuda para uma família que já está a viver na Malveira. Aliás, é uma família, sim, é uma família, é uma avó com 3 netos que vieram da Ucrânia, já têm casa cedida pela Câmara, mas eles precisam de ajuda alimentar. Então a ABIU, através da Igreja, vai, durante um período de tempo, vai ajudá-los a terem os seus alimentos semanalmente, a terem as suas previsões. Então isso é bom, irmãos, é fazer parte integrante daquilo que Deus nos dá ordem para fazer, não é? Não é só orar, mas curar, acolher e cuidar. E isso é tão importante, irmãos. E isso também é possível porque os irmãos têm sido tão generosos e a Igreja tem compreendido qual é a nossa missão, está bem? Então eu pedi a 1 ou 2 irmãos ou irmãs que pudessem orar por estes assuntos que falámos aqui e pela situação da Ucrânia, por favor.